Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Na abertura dessa obra, uma anja conta que um dia ouviu de uma pessoa que ela deveria aprender mais sobre os humanos. E isso deixa ela muito insegura por não saber nem ao menos cumprimentar eles da forma correta. Porém, acima da insegurança, uma curiosidade tremenda carrega a anja pro meio de uma da cidade dos homens, onde ela acredita que vai viver experiências fantásticas. Enquanto isso, saindo do seu trabalho no restaurante Fancy, Tokumitsu tá exausto por conta do turno longo em que ficou de serviço. No caminho para casa, ele encontra um gatinho que tinha adotado quando era criança, mas como não podia ficar com ele, um vizinho que ama gatos acabou ficando com o animal. Parece que é tarde para pensar nisso, mas atualmente ele poderia cuidar desse gatinho, afinal faz um mês que ele começou o ensino médio e foi morar sozinho. Seu apartamento não é nenhum exemplo de arrumação, mas um dia ele vai colocar tudo em ordem. Nesse momento, tudo que ele mais queria era não se sentir tão sozinho o tempo inteiro, até que de repente uma pena de asa angelical invade sua casa pela janela. No dia seguinte, o despertador acorda Tokumitsu e seu corpo tá tão pesado que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele vê que a janela dormiu aberta, por mais que sempre feche toda a noite, mas logo ele percebe o motivo disso tudo. Uma garota desconhecida dormindo na sua varanda. O jovem entra em desespero e acaba derramando seu leite em cima da coitada, que depois de dar bom dia pro dono da casa, como se morasse lá há anos, resolve trocar sua roupa molhada. Enquanto isso, Tokumitsu se pergunta se por acaso essa pessoa é uma otaku cosplay que pratica parkour nas horas vagas, ou se isso pode ser alguma pegadinha nova da internet. Por isso, ele fecha todas as cortinas para impedir as câmeras de filmar o apartamento. Nesse meio tempo, a garota pede alguma roupa emprestada, e Tokumitsu escava suas gavetas feito louco em busca de alguma coisa. Depois de encontrar a única blusa limpa, ele pede desculpas por não ser algo mais refinado, mas é a garota quem pede desculpas por ter usado a varanda do rapaz sem permissão, já que não tinha nenhum lugar para dormir. Em seguida, ela se apresenta como Toa, enquanto ele diz que seu nome é Tokumitsu Shintaro. Então a garota usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a felicidade de ter encontrado uma pessoa de coração tão puro, e que isso só pode ser obra de Deus. Com isso, o garoto começa a apreciar a educação e a beleza da estranha, que adoraria poder agradecer a todos os familiares do Shintaro, porém ele conta que mora sozinho, e Toa fica impressionada por ele morar sozinho nessa mansão com tantas janelas. Diante disso, Shintaro tem que explicar que esse cômodo é a casa inteira dele, e não o prédio todo. Com tanto de coisa espalhada, Toa achava que o apartamento era um depósito, e esse pensamento desconexo da garota faz o dono da casa pensar que tem alguma coisa de errado com ela. Aliás, ele questiona o porquê ela estava dormindo na varanda, e sem responder a pergunta, a garota lembra que precisa retribuir a hospedagem de alguma forma, por isso pede pro rapaz dizer sem medo que ela pode dar em troca. Como ele estava perto demais e insistindo que vai fazer tudo que tá ao seu alcance, Shintaro perde a linha e diz que não tem nada que ele queira. Então Toa lamenta e promete ao menos cozinhar alguma coisa pro anfitrião, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque o moleque só come comida congelada com Coca-Cola. Já que é assim, a garota decide contribuir com uma faxina, mas ao correr pra varanda, acaba tropeçando numa pilha de revistas muito suspeitas. Felizmente ela nem viu o que aconteceu, porque estava ocupada separando uma rinha de gatos para fazer jus ao versículo "Ame o seu próximo como a si mesmo". Depois disso, Shintaro passa alguns band-aids nos dedos arranhados da moça e pede para ela ficar de boa, porque esses gatos se estranham às vezes, mas vivem de esfregação pelos telhados da vizinhança. Vendo a pureza da garota, Shintaro diz entender que ela tenha motivos para fugir de casa, mas lembra que é perigoso uma garota dormir a céu aberto, por isso ela precisa considerar voltar para casa. No entanto, Toa explica que mora no céu, a morada de Deus, e que ela é um anjo. Shintaro acha graça do que acabou de escutar, mas logo ele percebe que aquela garota tá falando sério, então fica sem chão enquanto Toa conta que desceu pra terra por ordem de Deus e que representa os anjos na missão de aprender sobre os humanos. No meio desse discurso, Shintaro realmente viu que ela falava sério, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque na sua cabeça, claramente Toa fugiu de algum hospício, ou é uma daquelas garotas bonitas e maquiadas que ficam te empurrando a algum curso genérico de informática. Por fim, a garota estranha pede pra passar uns dias na casa do rapaz, mas como o despertador alertou que falta meia hora pro expediente, Shintaro se apressa para colocar ela para fora, pelo menos prometendo acompanhar ela até o ponto de ônibus. Depois de toda a confusão, Shintaro respira fundo e acredita ter tomado a melhor atitude. No final da tarde, o garoto tava só o pó da rabiola por causa da gripe que tava piorando, e por isso o patrão liberou ele para sair mais cedo do trabalho. Na volta para casa, ele se questiona se a Toa realmente voltou para casa, certo de que nunca mais veria ela de novo, até que ela passa pelo Shintaro na companhia de um tiozão esquisito que chamou ela para ir num hotel. Diante da situação, ele agarra a Toa pelo pulso e puxa ela
lá pra longe, mas na hora de dar aquele sermão na Anja sobre não confiar em estranhos, o garoto cai duro no chão e apaga. Algum tempo depois, Shintaro acorda na sua casa, e Toa tava tão preocupada do lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele tá melhor. Shintaro olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele, e por falar nisso, ela oferece um mingau de leite com açúcar feito com o pão que tinha sobrado, já que não achou arroz na casa. Shintaro fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica sem graça quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele acaba cedendo e se sente bem por estar comendo algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de apreciar cada segundo desse momento único, Shintaro volta a dar o sermão de mãe que deixou de dar na rua, avisando que Toa não deve confiar em estranhos, porque tem muita gente má no mundo. A Anja tenta justificar sua atitude em acompanhar aquele homem, mas acaba não encontrando as palavras certas. Então Shintaro corta o silêncio ao oferecer sua casa para ela passar alguns dias, já que Toa realmente não tem para onde ir. Com a boa notícia, a garota abraça Shintaro com força, que sabe que essa garota é meio doida e avoada, mas ainda assim uma boa menina. Pelo menos ele acha. Em seguida, o dono da casa comenta que deve ter sido difícil carregar ele até ali, porém Toa responde que foi a coisa mais fácil do mundo, levando em consideração que ela é capaz de voar. Então, como o garoto fez aquela mesma cara de descrença, dessa vez ela abre suas asas angelicais, para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é, e Shintaro se encanta com a beleza daquela cena única. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o jovem tem certeza que foi apenas um sonho, até que a Anja acorda do lado e joga toda a sua certeza pelo ralo de novo. Shintaro pergunta o que ela tá fazendo na cama dele, mas como bem lembra a garota, é a única cama do apartamento. Vendo que de fato pegou uma Anja para criar, Shintaro vê o vestido dela caindo aos poucos pelo ombro, então se apressa para mandar ela trocar de roupa para comprar café na rua. Chegando no mercadinho, ele tá de olho no arroz para comprar, enquanto Toa mostra um pão no vapor que dá um prato de brinde para quem juntar alguns adesivos da embalagem. Com a empolgação, a Anja acaba deixando suas asas expostas para fora, então Shintaro precisa colocar ela nos eixos para não causar o caos dentro da mercearia. Ao voltar para casa, ela pede desculpas pela animação fora de hora e explica que aprendeu a deixar as asas para dentro enquanto estiver na Terra, porque deu o guia de vida na Terra para boas crianças. Interessado no assunto, o humano pergunta o que afinal os anjos fazem da vida. Então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que não se percam entre o céu e a terra. Shintaro acha esse trabalho puxado, porque o que não falta é gente nesse mundo, enquanto Toa termina dizendo que dar felicidade aos humanos também é um serviço angelical. Porém, quando o rapaz pergunta o que os anjos fazem para gerar essa tal felicidade, Toa percebe que não descobriu até hoje, mas presume que Deus tenha enviado ela para descobrir. Logo Toa morde o pão a vapor que levou e promete comer aquilo todos os dias que puder, mas Shintaro sabe que comprar todo dia no mercadinho do bairro vai torrar a grana que seus pais dão pra ele todo mês, então decide que vai ter que voltar a cozinhar dali em diante. Por isso, ele chama Toa pra comprar os ingredientes, fora as coisas que ela precisa pro dia a dia, como escovas de dentes. E mais uma vez a Anja solta suas asas e mostra que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de partirem, Toa coloca a mão na testa do Shintaro pra ver se a febre melhorou, e mais uma vez ele não consegue controlar a vergonha, dizendo com pressa que provavelmente foi só uma febre de exaustão. Assim que chegam no shopping, a Anja acredita que na verdade é um palácio e sai correndo na frente por pura empolgação. Shintaro vai atrás da nova hóspede e tenta manter ela perto para comprar as coisas que ela precisa, e a garota oferece de flutuar a cesta de compras caso fique muito pesada, levando em conta que as asas dela têm que ficar de fora para isso. Depois de recusar a proposta, obviamente, Shintaro coloca alguns hashis no cesto, enquanto Toa parece interessado numa caneca de gatinho que encontrou, porém como o dono da casa já tem copos o bastante, ela fica com vergonha de pedir. Em volta deles, as pessoas ficam encantadas com a aparência de princesa da Toa, então Shintaro decide comprar algumas roupas para chamar menos a atenção. Ao chegar na loja, o garoto se alivia por ter grana para comprar uma blusa ou outra, já que economizou do bico que andou fazendo. Por isso, ele insiste que Toa dê uma olhada em volta e experimente todos os modelos que achar os mais interessantes. Uma vendedora oferece uma nova coleção para Anja, e ela fica empolgada ao escolher as peças que queria experimentar. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta que a namorada do Shintaro é muito linda, mas ele faz questão de explicar que não é o que ela tá pensando. No meio disso, enquanto se trocava, Toa reflete que Shintaro acolheu ela, mesmo que não saiba quem ela é mais a fundo, e por isso pensa em algo para retribuir toda essa bondade e gentileza, já que disse mais cedo que trazer a felicidade é sua função. Assim, ela sai do provador com uma das roupas, pega na mão do garoto e promete fazer ele feliz, fazendo todos em volta acharem que é um pedido de casamento. Na saída da loja, Shintaro se alivia por não ter sentido tanta vergonha dessa declaração em público, até que Toa pergunta o que ele achou dessa roupa nova dela. Por dentro,
dentro ele dizia o quanto ela estava linda, mas por fora só conseguia dizer que combinou com ela. Em seguida eles compram a comida e voltam para casa. Ao chegar, Shintaro tá cansado e supõe que a Anja também esteja, ainda mais porque hoje é domingo e o shopping estava lotado. Mas Toa responde que se divertiu muito, porque Shintaro estava do lado dela. Ainda por cima, Toa encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria, e com isso os dois ficam envergonhados ao mesmo tempo diante desse momento de afeto, e Shintaro pensa por dentro que também se divertiu muito com essa Anja misteriosa. Na chegada da noite, Shintaro divide a cama de novo com a Toa, e lembra que devia ter comprado outra cama também. 2 dias antes de chegar até esse momento, a inocente Toa chegava na Terra e ficava encantada pelas luzes espalhadas por toda a cidade. Ela vê um trem logo abaixo do seu voo e vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina incrível e observar as pessoas do lado de dentro. Apaixonada de primeira pelo planeta dos homens, ela vai até um lugar cheio de luzes para refletir como deveria se aproximar dos humanos. E lembrando do manual que leu antes de viajar para a Terra, um trecho dizia que quando um anjo desce à Terra, ele deve se manter numa posição mais alta que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de forma grandiosa. Ou então, ele também pode esconder suas asas para não chamar a atenção e ser mais discreto. Como Toa deseja conhecer de perto os humanos, então ela escolheu esconder as asas para não correr riscos. Olhando para o formigueiro de gente lá embaixo, ela percebe o quanto esse povo parece tão ocupado. E ao bater aquele sono, logo Toa procura um lugar para passar a noite. Rondando por entre as ruas da cidade pela noite, ela não faz ideia de onde pode se deitar, mas como não tem a opção de voltar para casa a essa altura, o anjo precisa se decidir logo. Então, ao ver um prédio que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita na varanda pensando ser um quarto vago e que não vai incomodar ninguém com sua presença. Ao se acomodar, ela se questiona se esse planeta realmente tem um lugar para ela, mas pretende retomar esse pensamento só depois que descansar um pouco. Pelo menos ela tem a sensação que vai conhecer alguém maravilhoso. Então, vemos que o anjo estava contando pro Shintaro como acabou dormindo na varanda dele. Shintaro fica feliz por ela ter achado um lugar para ficar, e por sua vez, o anjo fica feliz por ter caído justamente no quarto do seu novo amigo que já gosta tanto. Esse momento aconteceu um pouco antes do final do primeiro episódio, onde eles estavam jantando depois de voltar das compras, e Toa preparou um banquete incrível pra janta. Shintaro estava adorando ser mimado, mas dessa vez recusa ganhar comida na boca, então se delicia com a comida, principalmente com uma batata que ele não conhecia e amou. Enquanto perguntam onde Toa aprendeu a cozinhar assim, ela conta que também aprendeu no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças, e o garoto nota que esse livro realmente deve ter de tudo. Empolgado com a refeição, ele vai às nuvens pensando no arroz fresco e no cozido suculento. Então dá adeus aos seus dias de comida congelada e dá boas-vindas à sua nova vida ao lado de Toa. Nessa hora, Shintaro lembra que Toa prometeu fazer ele feliz. Essa anja tão gentil, bonita e uma ótima cozinheira. Perdido no pensamento sobre a garota, Shintaro dá um tempo com a comida, e Toa pergunta se ele não gostou, mas na verdade ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda essa bondade do anjo. Toa acha que poder dormir ali já é o bastante, mas já que ele mencionou uma ajuda, ela pede para ele explicar depois da janta como se usa o banheiro. Sendo assim, Shintaro ensina que para tomar banho, ela deve fechar a cortina para não molhar a bacia e as outras coisas do lado de fora. Depois, ela tem que girar um botão para sair água quente e outro para regular a temperatura, mas deve lembrar sempre de encher a banheira antes se quiser usar, e também usar o tampão para fechar o ralo e manter a água lá dentro. Depois da aula de como usar a banheira, Shintaro fica feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali deixa ele muito nervoso, portanto ele acorda pra vida e vai ver TV, ao invés de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir alguma coisa qualquer, mas sua imaginação continua levando ele de volta pro banho da Toa. Por isso, ele tenta se punir com vários autoganchos de direita, mas logo descobre que não vai conseguir lutar contra esse inferno astral onde se meteu. Ainda assim, sem desistir, ele desliga a TV e resolve estudar pra prova de inglês de amanhã, e dessa vez consegue focar durante um bom tempo, até bater aquela vontade de ir no banheiro. Distraído, ele abre a porta e vê que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado, então lá estava a garota despida na frente dele. Ele fecha a porta com vergonha e pede perdão por não ter lembrado que ela estava lá dentro, enquanto amaldiçoa os banheiros tudo em um japoneses que deixam banheira junto da privada. Toa diz que pode fechar a cortina e esperar ele usar o sanitário, mas a surpresa tirou a vontade dele usar o banheiro. Algum tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar se tem alguém do outro lado da porta. Por isso ele invadiu o banheiro por instinto mais cedo. Só que a Toa também parece não se preocupar muito com essas coisas, porque logo ela estava de novo lá dentro e se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele louco da cabeça. Ainda por cima, só tem uma cama e os dois dormem colados um no outro, e Shintaro não consegue dormir por causa disso. Por essa razão, ele decide que a prioridade é comprar outra cama amanhã. Quando amanhece,
o moleque não tinha conseguido pregar o olho, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve fazer o número 1 e tentar apagar um pouco. No entanto, mais uma vez, Towa estava socada dentro do banheiro, e dessa vez trocando a roupa, e o Shintaro não sabe onde enfiar a cara depois de mais uma gafe desse nível. Por conta disso, o sono do rapaz foi embora de vez, porque ele só consegue pensar na besteira de ter visto ela no banheiro 2 vezes. E como ainda pode acontecer de novo, ele pensa em estabelecer regras para evitar isso. Primeiro, ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando ninguém estiver usando. Towa entra para escovar os dentes e dá de cara com o Shintaro ligando a máquina de churros. Apesar disso, nem tudo era só vergonha alheia, e o terceiro dia da vida do Shintaro com o anjo continuava abençoado com um belo café da manhã, por mais que o coitado tivesse morto de sono. Enfim, ele enche o bucho com satisfação e agradece a colega de quarto pelo mimo. E quando começa o Bom Dia Mofu na televisão, Shintaro sabe que precisa ir para a escola. Towa não sabia que ele estudava, então ele explica que tá no primeiro ano do ensino médio, por isso ela promete se arrumar agora para partir junto. Shintaro diz que ela não tem que ir para a escola com ele, até porque as pessoas estranhariam isso, mas Towa acredita que não pode fazer o jovem feliz se não ficar sempre perto dele. Shintaro insiste que não vai rolar, então o anjo pede para ele matar a aula, só que ele diz com seriedade que o dever de um estudante é estudar, e dessa vez a garota desiste de insistir. Logo a dona de casa deixa uma grana para ela por via das dúvidas, e pede pra Towa ver TV e relaxar até ele voltar de noite. No caminho pro colégio, Shintaro sente um pouco de pena da Towa, mas realmente não tinha como levar ela junto, além de que ele nem dormiu essa noite e parece que vai vomitar de tão cheio. De surpresa, seu amigo Suichi mete um tapa nas costas do garoto, que reclama que poderia ter soltado tudo nessa brincadeira, mas o amigo não faz ideia do que ele tá falando. Na mesma hora, Tsubigi chega dando esporro no Suichi por ter chegado na ignorância, e coloca a culpa nele pelo fato do Shintaro tá com uma cara de que foi atropelado por um trem. Suichi analisa a cara pálida do pobre rapaz e pergunta se por acaso ele tá possuído, e Shintaro de fato considera estar possuído por um anjo. De toda forma, ele manda real que não tá conseguindo dormir, e Tsubigi fica preocupada, ainda mais porque o amigo mora sozinho. Só que Suichi acha que ela tá demonstrando uma preocupação um pouco acima do tom. A garota fica com vergonha e diz que só se importa com os amigos, então Suichi pede pra ela demonstrar esse afeto com ele, já que é um bom garoto. Shintaro dá uma risada dos amigos de infância e diz que eles mais parecem um casal cômico, então a Tsubigi manda ele nunca mais repetir essa besteira, deixando o Suichi ofendido com essa reação exagerada. Enquanto isso, Towa tá apanhando do cobertor ao colocar ele pra secar, e ainda assim mantém a casa inteira incrivelmente limpa, mas ela não consegue evitar de pensar no Shintaro, sobre como ficou feliz ao ver ele comendo tanto no café da manhã, e queria que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que vai almoçar só à noite. Então Towa imagina ele morrendo de fome no chão, que nem um indigente, e entra em desespero. Voltando ao colégio, de fato Shintaro vai ficar só no soco nesse horário de almoço, mas porque encheu a pança no café da manhã, e não aguenta nem mais uma azeitona. Tsubigi fica preocupada com a alimentação do amigo, porque ele não sabe cozinhar e só come pão em todo almoço, e por isso Shintaro quase acaba soltando que a Towa tá fazendo comida pra ele, mas consegue fechar a boca antes de terminar o nome dela, e logo termina dizendo que todo dia ele tá comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsubigi sabe que ele não tem serviço todo dia, por isso se oferece pra fazer a marmita do amigo. Shintaro nota a comida bem feita que a garota preparou e elogia o talento dela, e a garota diz com vergonha que fazer uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Suichi pergunta se rola um rango desse pra ele também, mas a garota esbraveja que a partir da terceira marmita já começa a dar trabalho. Shintaro acha graça da conversa inusitada dos dois, mas logo entra em desespero quando vê a Towa voando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder o anjo a todo custo e manda ela ir pro terraço, então ele sai vazado lá pra cima fingindo que esqueceu de um compromisso importante. Suichi imagina que ele tenha ido se encontrar com alguma garota, então Tsubigi ensina uma lição pro amigo por falar o que não deve. Vendo o anjo voando pelo colégio, um grupo de garotos começa a pensar que estão jogando muito videogame, e quando Shintaro tá subindo as escadas pra encontrar a Towa, uma loira desconhecida nota a presença dele. Ao encontrar o anjo, ele lembra que pediu pra ela não vir e comenta sobre as asas expostas dela, por isso começa a imaginar os noticiários de todo o Japão confirmando que anjos realmente existem. Towa pede perdão e explica que só ficou preocupada com o que seu amigo iria comer agora de tarde, por isso deixa a comida no chão e se vira pra ir embora, mas Shintaro se sente mal por ter falado assim com ela, e chama a amiga pra comer com ele, deixando a garota extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam os trabalhos, e Shintaro elogia a comida enquanto reflete que provavelmente Towa não foi descoberta, senão com certeza isso já
teria estourado uma treta gigantesca. Em seguida, ele nota que ela fez de novo a batata que ele adorou ontem à noite, e Toa responde que quer aprender mais sobre as coisas que ele gosta, para poder fazer cada vez mais comida. Shintaro pede para ela não exagerar tanto nesses banquetes, e enquanto os dois riem juntos, Shintaro pensa que talvez tenha mesmo sido possuído por um anjo, mas que isso não parece tão ruim, afinal de contas. No dia seguinte, quando Shintaro volta da escola, Toa recebe ele com felicidade, enquanto o garoto pede desculpas por causa da questão da marmita. Por outro lado, o anjo lembra que não deve sair voando por aí, então os dois acabam se acertando ali mesmo. Shintaro nota que Toa lavou as roupas dele, mesmo sem saber usar a máquina de lavar, mas como sempre, a garotinha tinha aprendido a ler o guia de vida na Terra para boas crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal de guia, até ver que a garota lavou as cuecas dele também. Desde que era um moleque, só quem lavou as cuecas dele foram pessoas da sua família, por isso ele morre de vergonha. Mas para não ficar um clima estranho, o dono da casa tenta manter uma pose natural. De repente, ele vê um urso costurado em uma das cuecas, e Toa explica que tapou o buraco que tinha com ele, então Shintaro não sabia onde enfiar a cara. Logo, por causa de tudo que a garota tem feito por ele nessa casa, ele pede para pelo menos lavar as próprias cuecas, porém Toa acha que ele não gostou do ursinho, por isso pergunta se ele prefere coelhos, mas Shintaro manda ela esquecer esse papo e deixar as cuecas com ele. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou rotina pro rapaz. Quando chega a noite, Tsumugi não aguenta mais fingir que não queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ela ficou com medo de ficar parecendo maluca, já que na sua cabeça, aquela garota tava voando. Logo ela tenta se convencer de que só tava vendo coisas, porque pessoas não podem voar. Talvez ver Shintaro com outra garota tenha afetado Tsumugi, e ela nem ao menos sabe se vai poder fazer as marmitas dele, afinal de contas. Tudo isso tá consumindo tanto ela que sua mãe teve que ver se ela não se afogou no banheiro, de tanto tempo que ela tava no banho. No dia seguinte, Shintaro recusa a marmita feita pela Toa, porque não sabe como explicar isso no colégio. Com isso, Toa acha que o rapaz passou a odiar ela, ainda mais porque ontem à noite ele insistiu pra dormir no chão sozinho, e ele nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, pra acalmar as coisas, ele aceita a marmita e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. O anjo se oferece pra ir junto, mas Shintaro recusa e força uma felicidade ao expressar a sorte que tem por chegar em casa e saber que vai ter uma ótima janta, e isso é o bastante pra deixar Toa realmente feliz. Na ida pra escola, Shintaro se sente mal por estar se esquivando da garota, mas ele de fato tá feliz, só não pode fazer todas as vontades dela. Horas depois, Suichi pega Shintaro desprevenido ao chamar ele pra almoçar juntos, e Tsumugi vê nisso a oportunidade de perguntar pro garoto se ela pode fazer a marmita dele, mas como ele já tava com o almoço todo pronto e embalado, ele inventa que salvou uma senhora desmaiada na rua e ganhou comida como agradecimento. Ao abrir a marmita, tinha um coração com o nome dele escrito, e ele tenta devorar a comida pra fingir que nada aconteceu, mas já era tarde demais. Tsumugi tem certeza que foi outra garota que preparou essa marmita pra ele. Suichi aproveita a distração da garota pra afilar um omelete, mas ela não deixa a insolência passar batida. Na saída do colégio, Shintaro tá exausto mesmo sem saber o motivo, e não aguenta mais ficar inventando desculpas sem sentido. Ele pensa que poderia apresentar à toa e se esforçar para não revelar que ela é um anjo, mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando com uma garota. De repente, uma humilde velha que é adivinha aborda o jovem dizendo que ele entrou numa fase de intensos problemas com garotas, e para afastar esse encosto, ela tá disposta a vender essas proteções que custam 10.000 ienes cada, mas só por jovem ela vai fazer 3 por 30 mil. Ao fugir do golpe espiritual em que quase caiu, ele reconhece que de fato tá tendo essa questão com garotas, ao mesmo tempo que se recusa em ver a toa como uma espécie de problema. Assim que chega no restaurante Fancy, o funcionário pede desculpas por ter saído mais cedo no sábado, mas o patrão é sangue bom e fica feliz pela melhora do rapaz. A propósito, ele comenta que Izumi, a garota recém-contratada, vai estar em serviço hoje e pede pro Shintaro ser bacana com a novata. Shintaro fica curioso para saber quem é essa garota, afinal, e logo na primeira porta que abre, ele descobre que a moça é fã de cereja, aparentemente. Mas como ele ficou mais tempo do que deveria analisando essa situação, Izumi cumprimenta o rapaz e deixa uma marca no rosto dele para jamais ser esquecida. Durante o expediente, outra funcionária pergunta o que aconteceu na cara do cara, mas ele desconversa. Logo em seguida, Izumi entrega um pano gelado para ele colocar no rosto, e ao escutar o pedido de desculpas do colega, ela admite que deveria ter trancado a porta no fim das contas. Então ela se apresenta como Izumi Noel, e Shintaro tem a brilhante ideia de brincar que ela nasceu no Natal por causa do nome, mas para sua surpresa esse realmente é o motivo do nome. Por fim, Izumi pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo e vai embora. E mesmo sem poder dizer nenhuma palavra, Shintaro fica feliz por saber que não vai ser denunciado por assédio. Mesmo assim, no vai e vem do serviço, ainda que os dois não tenham trocado mais nenhuma ideia diante da correria habitual de garçom, o garoto tá com dificuldade de não enxergar Izumi com aquelas roupas de baixo com cerejas estampadas, então ele bate com a cabeça na parede para livrar sua mente desse mal.
E ainda por cima ele imagina a Toa ficando bolada com toda essa perversão. Por falar na Toa, ele ainda precisa explicar de onde estão saindo essas marmitas, mas até agora não pensou em nada. Pelo menos o chefe gente fina libera o Shintaro e a Izuna, além de oferecer um parfato para cada um, que sobraram na geladeira. O rapaz parece nervoso com a presença da garota, então ela pergunta se por acaso ela deveria ir embora, mas Shintaro responde que na verdade está se sentindo meio imprestável hoje. Izumi diz que ele fez seu trabalho perfeitamente, e mesmo que não tivesse falando do trabalho, ele fica surpreso de ter sido elogiado por essa garota casca grossa. Assim que eles encontram os parfaits, Shintaro tem o azar deles serem de cereja, o que remete instantaneamente a uma cena de mais cedo. Então ele tenta fingir que tá de boa, porém é a própria Izumi que tá vermelha igual a uma cereja, apesar de afirmar que não liga pro que aconteceu. Apesar disso, a situação parece sair do controle, conforme os dois fingem que nada tá acontecendo, e por algum motivo a refrigeração da sala parece ter chegado a um nível que causou uma nevasca dentro do recinto. Então Shintaro vê que a garota tá tremendo de frio, mas ao se aproximar dela, Izumi Noel confessa que é uma Yuki Onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede pra garçonete aumentar a temperatura do ar. Enquanto isso, Shintaro acaba não ficando tão surpreso com a afirmação da colega novata, afinal de contas, ele tá morando com o anjo em pessoa, mas do nada ele tenta voltar atrás na sua afirmação, dizendo que tava viajando, e que o resfriamento de ambiente tá quebrado, só que conforme ia ficando mais nervosa, mais a tempestade se fortalecia. Pra acalmar os nervos da Yuki Ono, Shintaro diz que não liga dela ser quem é, então Izumi se tranquiliza um pouco. Porém, do lado de fora, o chefe e a outra garçonete estão se perguntando se o ar-condicionado deu algum tipo de defeito. Então Shintaro e Izumi decidem se trocar o mais rápido possível para meterem o pé do restaurante. Feito isso, eles correm para longe como se suas vidas dependessem disso, e uma vez que estavam distante o bastante do restaurante Fancy, Izumi mostra os parfaits que conseguiu trazer mesmo no meio de toda essa confusão, e por isso os dois soltam uma risada juntos. Enquanto isso, o patrão vê que a temperatura voltou a subir como se nada tivesse acontecido. Toa tá suando no Fighting Fight, ficando cansada de verdade e amando cada vez mais esses jogos malucos dos humanos. A Anja ficou tão viciada nesse jogo que nem viu a hora passar, e ao ver que passou uma das 9, ela se pergunta o que pode ter acontecido com Shintaro. Nesse meio tempo, Tsumugi tá ficando louca de tanto pensar na marmita do colega de classe, tentando desvendar esse mistério como se fosse Sherlock Holmes da dependência afetiva. Pra não surtar de vez, a garota decide tomar um sorvete na rua pra esfriar as ideias. Perto dali, Shintaro tá tentando puxar assunto com a Izumi, mas a garota parece seriamente abalada com alguma coisa. Ele comenta ter ficado surpreso dos dois estudarem na mesma escola, mas nada anima a garota. Logo ela questiona se Shintaro realmente acredita no que ela disse mais cedo sobre ser uma Yuki Ono, e calmamente o rapaz reafirma que crê em cada palavra que ela disse, sem deixar Izumi mais estressada com a situação. Afinal, ele reflete que demônios com certeza existem no mundo dos anjos, portanto, assim ficou mais fácil de aceitar a verdade. Em seguida, Izumi pede pro colega deixar uma coisa que ela vai dizer só entre eles, então conta que sua família tem Yuki Onas há gerações, talvez por uma questão genética. Assim como Izumi, sua mãe e sua avó também carregavam esse gene, por isso quando elas ficam bravas, tristes ou envergonhadas, uma nevasca surge ao redor. Apesar da irmã caçula e o resto da família controlarem bem suas emoções, Izumi sempre teve dificuldade de manter a calma, por isso sempre se isolou por medo de causar uma nevasca ao perder as estribeiras. Com o tempo, Izumi parou de ir na escola e só ficava sozinho o tempo inteiro, mas quando começou o ensino médio, decidiu mudar de vida e voltar a interagir. Quando só ficava em casa, a rotina da Izumi era ler mangás e ver animes, portanto começou a trabalhar para ter contato com outras pessoas. Mesmo assim, agora ela tá perdendo o controle porque alguém viu ela trocando de roupa, por isso talvez seu lugar seja ficar presa dentro de casa, e no final ela é uma causa perdida. Então, Shintaro reconhece o esforço da colega de sempre atender os clientes com um sorriso no rosto, porque mesmo que a maioria queira mudar, são poucos os que tomam atitude para isso. Por essa razão, Shintaro acha Izumi incrível, muito longe de ser uma causa perdida. Diante dessa declaração, Izumi deixa cair algumas lágrimas, e isso faz o garoto pensar que desestabilizou ela de novo. Porém, essas são as lágrimas da calmaria, por assim dizer. Izumi nunca tinha contado que era uma Yuki Ono para alguém fora da família, e fica feliz por ter sido aceita. Por isso, mesmo sem saber exatamente como criar uma amizade, ela pede para ser amiga do Shintaro, e ele aceita sem pensar duas vezes, ainda que ela seja uma Yuki Ono. Sendo assim, Izumi pede para ser chamada de Noel. Por fim, Shintaro pergunta se é verdade que as Yuki Onas derretem e desaparecem se forem expostas, porém Noel ri e responde que não. Nessa hora, a pena de uma asa cai perto dos dois, e quando eles olham para cima, Toa tinha acabado de chegar para ver como o amigo tá, porém o anjo e a Yuki Ono se estranham na mesma hora. Como se não bastasse, Tsumugi aparece por último e percebe que não estava maluca ao ver uma garota voando nos céus. Diante dessa confusão, Tokumitsu Shintaro, que era um cara qualquer de 16 anos que trabalha e estuda, de repente repara que sua vida tá longe de estar normal, como sempre foi. E galera, dá bastante like aí embaixo
acha e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!